Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso estudo do Apocalipse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, compartilha e deixa o teu comentário. Vamos orar a Deus? Eterno Deus, Deus da glória, te damos graça, te exaltamos por mais essa oportunidade de estudarmos a tua palavra. Senhor, nos ajuda, nos auxilia no bom entendimento das tuas escrituras, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 6 fala assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente, como um vencedor determinado a vencer. O capítulo 6, nós vamos aí separar cavaleiro por cavaleiro, para que fique mais claro. O primeiro cavaleiro que nós observamos aqui é quando acontece o rompimento do primeiro selo. Nós percebemos, e eu quero trazer a sua memória, recordar que o texto no capítulo anterior vai falar do momento em que Cristo, em que Jesus, ele, por ter morrido na cruz do Calvário, passou a ter ali autoridade, autonomia para tomar posse do livro que estava na mão direita daquele que se assenta no trono, ou seja, Deus o Todo-Poderoso. E aí Jesus toma posse do livro, do rolo, do pergaminho, né? E aí eu lembro você também sobre a igreja de Pérgamo que estudamos, né? Que daí que deu origem ao nome pergaminho, né? Que ali eles começaram a produzir o couro dos animais curtido para escrever ali algumas coisas. Então a Bíblia vai dizer agora que Jesus ele toma posse desse livro e ele rompe o primeiro selo, porque tinham 7 selos. E aí ele rompe o primeiro selo e quando ele rompe o primeiro selo, algo acontece. A Bíblia vai dizer, João vai dizer que ele ouviu um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem, é uma ordem. E aí ele olhou e diante dele estava um cavalo branco. E a primeira coisa que nós precisamos se atentar é que praticamente em toda a Bíblia Sagrada, ou quase em toda a Bíblia Sagrada, em quase todos os textos que se refere à cor branca, geralmente essa cor se refere a algo bom. Dificilmente você vai encontrar a cor branca representando algo negativo na Bíblia Sagrada. Um dos poucos exemplos de cor branca no sentido negativo é a doença, era a doença ali do Velho Testamento chamada como lepra, que nós conhecemos hoje como uma doença de pele chamada hanseníase ou outras doenças similares. Então, um dos poucos momentos que a gente vai ver a palavra branca ou branco se referindo a algo negativo era a cor da pele de alguém que era acometido da lepra, que a sua pele ficava esbranquiçada, assim a Bíblia fala. Mas no grande geral, na maioria, a cor branca é sempre identificado como um ponto positivo. O texto vai falar que o primeiro cavalo que João vê ali, ele enxerga nessa visão, é um cavalo de cor branca. E aí ele vai dizer: e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgado uma coroa. Ele empunhava um arco, e aí ele vai dizer que ele também recebeu, outorgou-se sobre ele, ou seja, ele recebeu a honra de uma coroa, certo? E foi, olha isso, e ele cavalgava altaneiramente, como vencedor determinado a vencer. E aí, queridos, eu quero trazer para vocês algumas visões dentro do campo da pesquisa que eu descobri sobre alguns pensamentos de alguns teólogos ou de alguns grupos teológicos ou religiosos que acreditam, que afirmam ser esse cavalo branco com esse cavaleiro. Alguns grupos defendem que esse cavaleiro e esse cavalo branco
representa o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus. Então, quando ele rompe o selo, ali João tem uma visão do próprio Jesus vencedor, certo? E aí é uma vertente, é um pensamento, eles defendem por causa de algumas características, como o cavalo é branco, o cavaleiro sai para vencer, ele tem uma coroa, e na visão que João tem, não tem nenhuma expressão negativa sobre esse cavaleiro. Não tem nada que ele vá fazer de mal, certo? A única coisa que diz que o cavalo é branco, que já é um ponto positivo, como eu já expliquei. Ele tem uma coroa, então ele foi honrado, e ele sai para vencer. Ok. A segunda linha de pensamento que nós encontramos foi de que alguns acreditam que este cavalo branco e seu cavaleiro representam o evangelho, ou seja, a mensagem do evangelho que saiu para vencer, que vai conquistar o mundo, as nações, né? E aí se cumpriria aquele texto que diz que quando o evangelho for pregado em todo o mundo, aí virá o fim. Então, alguns acreditam que esse cavaleiro e esse cavalo eles saem pela terra cavalgando para vencer, para romper todas as barreiras de etnias, religiões, crenças, e o evangelho se instalaria. Segundo pensamento. Terceiro pensamento que nós encontramos foi que alguns acreditam que aqui se refere à vinda do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui representa a vinda do Espírito Santo sobre a igreja na terra. Ok? Então, o cavaleiro sobre o cavalo branco, com o arco, saindo para vencer, com a coroa, representaria o Espírito Santo. E por último, alguns acreditam que esse cavaleiro no cavalo branco se refere ao anticristo. Por quê? Porque ele tem a aparência de bom, mas na verdade não é, certo? Ele vem num cavalo branco, ele vem com uma coroa, e aqui a coroa, no caso, já representaria o governo mundial que o anticristo irá receber, que esse líder mundial vai receber, ok? E o arco sem flecha, perceba que o texto vai dizer que o cavaleiro, ele recebeu o arco, ele tem um arco, mas não tem flecha. Então isso quer dizer que ele não está com o arco para a guerra, mas para a paz. E aí é a mensagem que o anticristo vai trazer, que é a mensagem de uma falsa paz. Ok? Então, e aí ele sai altaneiramente como vencedor, mas ele ainda vai determinado a vencer, ou seja, ele não é vencedor. Então, alguns acreditam que esse é o anticristo, ok? E aí, como eu propus para vocês, eu não vou estar expondo minha opinião, não vou estar defendendo nenhuma posição aqui teológica, porque a intenção desse vídeo, desse estudo, dessa série de Apocalipse, é trazer para você conhecimento, tá? É trazer para você todas as interpretações possíveis desses textos de Apocalipse, e aí você tira a sua conclusão. Apesar de que eu te aconselho, qual é o meu conselho para ti? Eu te aconselho a ficar como eu, tá? O texto em si não explica. Então, se o texto não explica, eu não vou dar nome a aquilo que não foi dado nome, ok? Então, eu prefiro continuar pensando dessa forma, né, de que um dia nós iremos entender. Mas não vou dar interpretação sobre isso. Se alguém acredita, se alguém defende, se alguém acha, cada um precisa ser respeitado pelaquilo que acredita, ok? Então, nesse vídeo aprendemos sobre o primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro, que é liberado, que é autorizado a cavalgar, a sair no rompimento do primeiro selo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse estudo. Eu peço que, se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você aprendeu também algo, deixa nos comentários, é muito importante para que a gente tenha esse feedback, ok? Vamos orar. Eterno Deus, te damos graça, te louvamos, muito obrigado por mais a oportunidade de estudar a tua palavra. Senhor, que os teus filhos e filhas venham ter sido abençoados com a tua palavra. Assim, Pai, continua conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.